Bom, eu vou me apresentar, eu sou o professor Guga Binotto, eu sou personal trainer aqui no Rio Grande do Sul, sou um, né, dos escritores do livro, e nos últimos 3 anos, né, eu tenho estudado bastante para me tornar uma autoridade na área de vendas. Então, eu me especializei em aprender a vender o serviço de personal trainer, porque eu entendo que essa questão da venda é uma das principais dificuldades encontradas pela grande maioria de personal trainers com quem eu já conversei, né? Eu já tenho, assim, 20 anos de formado, eu tenho 2 pós-graduações, tenho um MBA, né? Mas eu tenho de verdade a prática de ter um estúdio de personal já desde o ano de 2007, onde eu tenho aplicado muita coisa, errei muito durante esse processo todo, né? Mas também acertei muito, e aí eu montei um método de vendas para ajudar outros personal trainers a também aprenderem a vender da forma correta o seu serviço. Então, não estou aqui para falar de mim, não estou aqui para vender as minhas habilidades, mas eu estou aqui para falar sobre venda, né? Ali pelo ano de 2015, eu me apaixonei por aprender a vender. Eu achei a coisa mais legal do mundo começar a entender o processo da venda, assim, refinar esse processo para entender por que às vezes eu perdia clientes para um monte de gente que tecnicamente era muito inferior a mim, mas que conseguia vender muito mais do que eu. Eu comecei a estudar esses caras para saber o que eles tinham de tão especial que fazia com que eles conseguissem vender mais que eu, ganhar mais dinheiro que eu, mesmo eu sabendo que tecnicamente eu era muito mais capaz do que eles. E eu entendi que vender é um processo bem mais tranquilo quando tu tem um método, quando tu entende o passo a passo. E aí, dentro desse processo, nesses últimos 3 anos, eu consegui entender que o personal trainer, ele comete vários erros na hora de querer vender o seu serviço de personal. E a gente comete esses erros sem nem ao menos nos darmos conta de que isso é um erro e que isso está atrapalhando o nosso processo de vendas. Então, eu elenquei aqui para vocês os 10 maiores erros que eu acredito que o personal trainer comete na hora de vender o seu serviço, e eu tenho certeza absoluta que, se vocês corrigirem, né, esses erros que eu vou falar agora, a chance de vocês venderem o serviço da forma correta, ela vai aumentar consideravelmente. Beleza? Então, vamos direto para o que interessa. A gente não está aqui para ficar só falando, né? Vamos para o que interessa. Então, erro número 1. Não escolher o local correto para negociar. O que eu quero dizer com isso? Eu já falo há muito tempo para o personal trainer que a academia é o nosso local de trabalho, mas a gente não pode falar em ser mais valorizado, a gente não pode falar em ser super profissional quando a gente resolve negociar o nosso trabalho com o cliente de pé, no meio de uma multidão, onde todo mundo está treinando, todo mundo está falando, todo mundo está conversando, está gritando nas aulas. Então, vocês precisam entender o seguinte: a academia é o local para dar aula, é onde a gente vai atender o nosso cliente. Tá? Quando a gente fala em negociar o nosso serviço, a gente está falando de uma reunião de negócios. Vocês não podem querer ser valorizados e se classificar como um empresário se vocês não agem como tal. Então, assim, apresentação de serviço, tá? É reunião de negócios. E para reunião de negócios, o lugar mais legal é que vocês tirem o cliente desse ambiente bagunçado, né, movimentado da academia, e levem ele para um lugar mais confortável, onde vocês possam sentar para que tu possa realmente fazer a melhor apresentação do teu serviço. Ah, Guga, mas que local é esse? Depende, pode ser o bar da academia, pode ser uma cafeteria, pode ser a sala de avaliação física, pode ser. Eu gosto muito de tomar café, então eu levo os meus clientes para tomar um café, aí eu tenho mais liberdade para apresentar meu serviço da forma correta, beleza? Então, assim, a academia é o nosso ambiente, mas na hora de atender, lá a gente está seguro. Agora, quando a gente vai negociar, quando a gente vai vender, para que a gente tenha um maior poder de negociação, é legal levar ele para um lugar mais reservado. Vou te fazer uma pergunta básica para clarear o que eu estou falando aqui. Vocês acreditam de verdade que no meio dessa movimentação toda, tá, o cliente tem como enxergar o real valor do serviço de vocês, conversando ali de pé no meio da multidão? Não vai ter como. Então a ideia é, leva ele para um local mais reservado, onde vocês tenham mais tranquilidade para sentar,
conversar, para que tu possa entender a necessidade dele, para que aí sim tu possa vender o teu serviço da forma correta. Beleza? Então, erro número 1, matamos. Erro número 2, não se apresentar adequadamente. O que eu quero dizer com isso? A gente parece que veio com um chip, né? Nós, professores de educação física, a gente veio com um chip que Deus colocou um chipzinho lá dentro da nossa cabeça dizendo que a gente só pode usar camiseta, bermuda, tênis e um boné se quiser sacanear mesmo, tá? Esse é o grande erro de quem quer ser realmente valorizado e ser visto como um profissional de sucesso. Olha só, bermuda, camiseta, tênis, isso é uniforme de atendimento. Tá tudo certo. Dentro do ambiente da academia, show de bola. Agora, quando a gente vai sair para fazer uma reunião de negócio, quando a gente vai sair para apresentar o nosso serviço, cara, não custa nada a gente botar uma camisa social, como essa que eu estou usando aqui. Não custa nada vocês botarem um sapatênis ou um sapato. Não custa nada vocês botarem um relógio não tão esportivo, né? Parece que a gente só pode, parece que professor de educação física só sabe olhar relógio digital, não sabe olhar relógio de ponteiro. Então, bota um relógio mais social, se veste como uma reunião de negócio, se veste como um empresário. Pessoas gostam de estar perto de pessoas de sucesso, né? Pensa comigo, não faz sentido para vocês que é muito diferente a pessoa que chega numa reunião de negócios vestido de bermuda e camiseta para a pessoa que chega com uma camisa social, uma calça jeans e um sapato? É óbvio que sim, óbvio que a segunda pessoa transparece ter muito mais sucesso. E as pessoas gostam de trabalhar com pessoas de sucesso. Outra coisa muito normal que acontece, a gente fala sobre o nosso serviço, mas a gente não apresenta o nosso serviço. Então imagina tu chegar numa cafeteria com uma roupa mais social, né? Tu vai chegar antes do cliente, e aí tu senta para tomar um café, e aí ele fala, bom, me explica como funciona o teu trabalho. E aí tu abre o teu tablet ou o teu notebook, e aí tu apresenta um portfólio de negócios, onde tu vai ali naquele portfólio mostrar tudo que tu já fez, tudo que tu faz, como que é o teu método. Tu entende quanto valor agrega para o teu serviço a apresentação? Então começa a repensar se conversar de pé, falar o valor da sua hora-aula, realmente é a melhor forma de apresentar o teu serviço. Eu tenho certeza que não é. Beleza? Ponto número 3. Eu estou com uma colinha aqui para não errar nenhum ponto e não pular nenhuma etapa, tá? Ponto número 3. Não criar rapport. O que significa o rapport, assim, resumidamente? É vocês conseguirem criar aquela sintonia com o cliente. É vocês conseguirem fazer com que o cliente fique tão à vontade na frente de vocês, que ele tenha tanta certeza de que vocês estão ali prestando 100% de atenção nele e preocupados com o que ele está falando para vocês, que aí ele se conecta com vocês e aí fica muito mais fácil fazer essa venda, entende? Então, é aquela coisa que a gente sempre brinca, vocês não têm uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, né? Então, assim, cria essa sintonia. Agora, vamos voltar lá no ponto 1. Vocês acham que essa sintonia vai acontecer quando vocês estão no meio de uma academia lotada de gente às 18 horas, 18h30, por exemplo, com aquele barulhão todo? Óbvio que não. Por isso que é importante vocês conseguirem começar a entender que vocês têm que marcar reuniões para apresentar o serviço de vocês. Beleza? Ponto número 4. Esse é um erro que eu acho que acontece muito. Não ouvir o seu cliente. Olha só, vamos entender uma coisa muito simples. Conselho básico, tá? Deus te deu 2 orelhas e apenas uma boca. E é muito importante no processo de venda que tu use elas na mesma proporção. Quando eu vou apresentar o meu serviço para um cliente, eu preciso muito mais ouvir do que falar. Esse é o erro que a gente comete. A gente gosta muito de falar sobre as nossas habilidades. E a gente gosta de falar tudo que a gente já fez, todos os cursos, todas as pós-graduações. Vocês percebem que quando eu me apresentei no início dessa videoaula, eu não falei quais são as minhas pós-graduações e nem qual é o meu MBA. Eu só falei para vocês que eu já fiz 2 pós e um MBA. Mas eu não falei sobre o quê? Por quê? Porque o meu MBA e as minhas pós-graduações não vai agregar absolutamente nada para vocês. Vocês querem que eu entregue resultado. Então, a ideia é que, quando vocês estão lá conversando com o cliente, apresentando o método de vocês para o cliente,
Vocês não necessariamente precisam ficar falando de todas as habilidades, todos os cursos, todas as pós-graduações, entende? Vocês estão ali para entender qual é a dor desse cliente. E aí, quando eu falo dor, eu estou falando de necessidade. Ele procurou vocês porque ele tem uma necessidade. Então, em vez de vocês ficarem vendendo as habilidades de vocês, que não faz a menor diferença para ele, e aí parece, talvez eu esteja sendo um pouco duro, talvez eu esteja quebrando algumas crenças aí de alguns de vocês, né, que adoram o currículo de vocês, lindo, maravilhoso. Mas olha só, se eu perguntar para todo mundo que assistiu essa videoaula, quantas vezes alguém pediu o currículo de vocês na hora de contratar vocês, talvez a 99% de vocês respondam que nunca. Então, assim, não está dentro do parâmetro de como contratar um personal trainer pedir o currículo do personal. Geralmente eles contratam por indicação, porque fulano treina com ele, diz que ele é muito legal, diz que ele é muito bom, diz que ele é um ótimo professor. Eu vou lá e contrato. Eu não peço para olhar teu currículo. Então a ideia é que as habilidades de vocês, na hora de apresentar o serviço, elas são totalmente dispensáveis. O cliente chega para vocês para conversar, ele tem uma dor, ele tem uma necessidade. O que ele quer ouvir de vocês? Como vocês vão fazer para ajudar ele a resolver esse problema? Simples assim. Ouçam, perguntem o que vocês precisam perguntar, captem todas as informações necessárias para que vocês possam apresentar a resolução desse problema e ponto final. Beleza? Ponto número 5. Não saber quebrar objeções. Se vocês procurarem no dicionário, objeção tem como significado obstáculo. E realmente, ela é um obstáculo no processo de vendas. Então, quando vocês estão lá apresentando para o cliente o serviço de vocês, ele vai apresentar algumas objeções. Simples assim, vamos dar um exemplo básico. Eu gostei da tua ideia, gostei do teu método, mas eu não tenho tempo. Beleza, mas aí quando o cara me fala que não tem tempo, se eu simplesmente já falo para ele assim, não, eu entendo perfeitamente, tanto que assim, eu tenho uma modalidade de treino que é para pessoas que realmente não têm tempo. Então eu tenho treinos que eu consigo realizar em 25 minutos. Então ele está acostumado a entender que é uma hora. E eu vou lá e digo que eu faço em 25 minutos. Quer dizer, eu estou reduzindo mais de 50% do tempo. 25 minutos todo mundo tem. Então eu quebrei a objeção de tempo dele. Né? Aí ele fala, mas eu achei legal, mas eu não sei se funciona para mim. Aí tu vai lá e abre teu portfólio de serviço e apresenta um case de sucesso para ele. Fala, cara, olha só, sabe o teu objetivo? Então, esse meu cliente aqui tinha um objetivo muito parecido com o teu e num prazo de X meses, olha o resultado que a gente conseguiu bater aqui com ele na avaliação física. Então, assim, ele se dedicou, ele treinou direitinho, ele fez a dieta lá como eu pedi, né, como a nutricionista pediu, né, óbvio, e aí o que aconteceu? Ele teve um resultado em X meses. Então, assim, ele tem um objetivo muito parecido com o teu. Então, se tu programar para, nesses mesmos X meses, bater tua meta, é grande, né? A grande a chance que tu também consiga fazer isso. Então, não sou eu que estou dizendo que o meu serviço funciona. É o case de sucesso que está mostrando que o serviço funciona. Agora, é impossível vocês quebrarem objeções sem que vocês tenham pensado nessas objeções primeiro, né? Então, tipo, se o cara fala para mim que ele não sabe se funciona, e aí eu vou tentar convencer falando da fisiologia, da biomecânica, eu não vou convencer o cara porque o cara não está nem aí para isso. Né? Eu preciso mostrar para ele na prática como que eu posso provar para ele que funciona. Então eu já tenho que ter isso preparado. Então a minha sugestão é, pensem quais são as 3 maiores objeções que vocês já ouviram na carreira de vocês, e para essas 3 objeções, criem 5 quebras. Quebrem 5 vezes essas objeções. E vocês têm 5 cartas na manga para cada objeção. E aí vocês escolhem qual usar, né? À medida que vocês vão conversando com o cliente, vocês vão entendendo o cliente, e aí vocês simplesmente pegam e apresentam a quebra que vocês acham que é mais inteligente na hora de negociar. Beleza? Vamos ao ponto 6, então. O 6º erro é o seguinte: não se sentir à vontade falando de preço. Galera, olha só. Eu tenho uma clareza muito grande que é o seguinte: todo personal trainer que tem medo de falar o seu preço é porque lá no fundo, bem lá no fundo, ele não acredita que o seu serviço realmente valha o que ele está cobrando. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Porque se eu sei que o meu serviço é muito bom, que eu entrego muito resultado e que o meu preço é justo, eu não tenho por que ter vergonha ou medo de falar quanto custa.
Então, a ideia toda é o seguinte: tira da cabeça aquela coisa de que é feio falar de dinheiro, é feio querer ganhar dinheiro, é feio querer ficar rico. Cara, isso não é feio. Isso é muito legal, tá? Vocês têm que ter esse desejo de ganhar dinheiro, ser bem remunerado. Só que assim, vocês são as primeiras pessoas que precisam acreditar que isso realmente é legal. Não adianta vocês pensarem isso, mas não viverem isso. Então começa a tirar da cabeça, porque a gente na faculdade, a gente não foi ensinado a pensar assim. A gente foi ensinado a pensar com cabeça de professor. Como que funciona a cabeça de professor? A cabeça de professor sabe calcular quanto eu ganho na hora aula, vezes quantas horas eu vou trabalhar dentro de uma academia ou de um clube. Beleza? Eu faço esse cálculo, que é o meu salário do mês, e é isso, ponto final. Vocês têm que começar a pensar com cabeça de empreendedor. E aí vocês começam a entender que falar de dinheiro não tem nada de feio, e realmente as pessoas começam a te respeitar quando tu faz uma bela apresentação e tu está muito seguro na hora de falar, ó, meu valor é esse aqui, porque eu vou te entregar tudo isso aqui. E a pessoa fala, ó, ele foi tão direto, ele foi tão firme na hora de me apresentar, que eu fico meio receoso de até apresentar uma objeção de falar que tá caro, porque eu consegui entender o valor do serviço que ele está me entregando. Por quê? Porque o cara se apresentou de uma forma muito top, o cara chegou bonitão, a menina chegou bonitona para me apresentar, falou muito bem, apresentou seu serviço com uma qualidade muito legal, a pessoa me mostrou como que ela vai fazer para resolver o meu problema, ela fez tudo da forma correta e falou seu preço com segurança. Eu consegui entender o valor e consegui ver que a pessoa tem muita segurança nisso. E aí? É óbvio que a pessoa vai repensar na hora de falar que tá caro. Então, perde o medo de falar preço, tá? Se vocês têm medo de falar preço, é porque vocês não acreditam que o produto de vocês realmente vale o que vocês estão cobrando. E aí tá na hora de repensar o teu produto, tá na hora de repensar as tuas crenças limitantes como professor, tá bom? Vamos para o erro 7. Esse erro 7 é muito, muito, muito legal. Olha só, uma das principais objeções que eu acabei de falar para vocês é o tá caro. Né? A pessoa ouve o que vocês estão falando e tá caro. Então, o erro 7 chama não criar uma oferta irresistível. O que eu chamo de criar oferta irresistível? Lembra do filmezinho aquele do desenho do Shrek? Quando o Shrek falava alguma coisa, aí o gato queria convencer ele de alguma coisa, e o gato fazia aquela carinha de coitadinho, com o olhinho para cima. Aquela carinha fazia com que o Shrek sempre cedesse às vontades do gato. Por quê? Porque era uma oferta irresistível, era uma cara irresistível. Acho que todo mundo, quando olhou o desenho do Shrek, viu aquela cara e falou, ah, que carinha legal, que carinha bonitinha. Por quê? Porque ela é irresistível. E vocês têm que fazer uma oferta irresistível na hora de vender o serviço de vocês. Por que é importante ter uma oferta irresistível na Mandra? Porque todo mundo já teve medo, tá? Todo mundo já teve dúvidas na hora de comprar um produto ou de contratar um serviço. E essa dúvida, ela acontece por medo de duas coisas especificamente. A primeira, perder dinheiro e perder tempo. São duas coisas que a gente preza muito, né? A gente vive falando que a gente não tem tempo, então a gente odeia perder tempo. Então, quando a gente está na dúvida de contratar um serviço ou de comprar um produto, é por esses dois medos. Ou medo de perder dinheiro, ou medo de perder tempo, ou medo de perder os dois juntos. Por que eu preciso fazer uma oferta irresistível para o meu cliente? Para que ele não tenha esse medo, para que ele tenha certeza absoluta que se ele não me contratar nesse exato momento, ele está tomando uma decisão muito ruim. Guga, eu não tenho a menor ideia de como eu faço para criar uma oferta irresistível. Como é uma oferta irresistível? Simples. Agreguem o máximo de valor à oferta de vocês. Agreguem o máximo de valor ao serviço de vocês. Vou ser mais claro, vou te dar mais um exemplo. Por exemplo, eu trabalho com um nicho de emagrecimento para mulheres. Beleza? Quem aqui que está assistindo essa videoaula vai falar para mim o seguinte, ó, Guga, eu faço exatamente o que tu faz. Como o meu nicho é emagrecimento, e eu entendo que a parte nutricional, ela é fundamental para o sucesso do meu trabalho, o que eu faço? Eu fiz uma parceria com uma nutricionista, onde a primeira consulta, ela me dá 50% de desconto, e aí eu vou lá e pago a primeira consulta para o meu cliente. O que acontece com isso? Quem é o personal
que trabalha com emagrecimento e que dentro do seu plano, sem cobrar mais, dá uma consulta com a nutricionista para o seu cliente. A maioria de vocês não faz isso. E não faz porque pensa com cabeça de professor. Olha só, vamos clarear o que eu estou falando. Faz sentido para vocês que a maioria dos personal trainers vende sempre a mesma coisa, hora-aula, tá? Eu quero vender o quê? Solução de problema. Aí eu vou lá e digo, ó, fulana veio me conversar comigo e ela veio me perguntar como é que é o meu trabalho, eu vou dizer, ó, tudo bom, vamos dar um nome para essa fulana, tá? Tudo bom, Ana? Ó, o meu trabalho funciona assim, a gente sentou, tomou um café, eu apresento e falo, ó, e para a gente conseguir otimizar o teu resultado, para tu entender como é importante para mim que tu tenha um resultado no tempo mais rápido possível, com toda a segurança do mundo, dentro do meu programa, a primeira consulta com a nutricionista, já de entrada, ela fala, é um presente meu para vocês. Aí a pessoa para, olha só, aí a gente está sempre falando que a galera compra sempre o personal mais barato. Compra mais barato porque todo mundo vende a mesma coisa. Aí quando eu vou lá e me diferencio, olha só, ela vai me comprar, tá? Ó, o personal 1 ofereceu hora-aula. Aí ela conversou com o Guga. O Guga ofereceu um método, apresentou como vai resolver um problema e acrescentou uma consulta com a nutricionista de presente. Vocês acreditam mesmo que ela vai comparar o que eu apresentei com o que o professor que ofereceu hora-aula apresentou? Não. Por quê? Porque a minha oferta tem muito mais valor. Primeiro, aqui apresentou hora-aula. Aqui eu apresentei resolução de problema e ainda dei de presente para ela a primeira consulta com a nutricionista. Ah, Guga, mas se tu der a primeira consulta com a nutricionista, o primeiro mês tu vai trabalhar praticamente de graça. Talvez, mas para pensar. Se ela entrar comprando essa aqui, hora-aula, não tiver resultado, talvez ela treine 1 mês, 2 meses e pare porque não viu resultado. Eu perco um pouco aqui no primeiro mês, porque eu vou pagar a consulta da nutricionista, mas em contrapartida, eu entrego o resultado e fica muito, muito mais fácil eu fidelizar o meu cliente. Não é à toa que na minha grade de horários hoje, eu tenho alunos que estão comigo há 8, 9, 10 e até 12 anos, que é o tempo que eu abri o estúdio. Então começa a entender que quanto mais irresistível for a oferta que vocês façam, né, para esse cliente, maior é a chance dele comprar e menor é a chance dele comparar vocês por preço com qualquer outro profissional. Vou dar uma dica que é uma dica de ouro, que eu tenho certeza que a maioria de vocês não realiza. Olha só, quem aqui tem um clube de vantagens para oferecer para o cliente que contrata o seu serviço? Ô, Guga, o que é um clube de vantagens? Simples, eu vou lá e faço umas parcerias com algumas lojas, alguns estabelecimentos, alguns profissionais que tenham relação com o meu serviço. Né? Uma loja de suplemento, uma loja de roupa esportiva, faço parceria com uma nutricionista, com uma massoterapeuta, né? Eu vou lá e faço essas parcerias e em troca da parceria eu digo para o meu parceiro o seguinte, ó, não envolve nada financeiro. O que vai acontecer? Eu vou te mandar os meus clientes, que até então não são teus clientes, mas vão se tornar teus clientes. Em contrapartida, tu vai dar X% de desconto para todos os meus clientes. Fechado. Eu vou lá e crio um PDF com a logomarca dos parceiros e embaixo o valor de desconto. Então, quando o cara contrata o meu serviço, eu estou lá apresentando meu portfólio e na última folha do portfólio eu tenho clube de vantagens. Eu falo, olha só, esse aqui, deixa eu te apresentar, é o meu clube de vantagens. O que significa esse clube de vantagens? Está vendo todos esses estabelecimentos aqui? Eles vão te dar esses valores aqui de desconto, tá? Pelo simples fato de que tu é meu cliente. Pelo simples fato de que tu está trabalhando comigo a partir de agora. Deixa eu só ligar aqui meu carregador que o celular apitou. Prontinho, perdão pela essa interrupção. Mas então eu estou fazendo o seguinte, eu apresento para ela assim, ó, esse aqui é o meu portfólio e esse aqui é o meu clube de vantagens. Então todos esses estabelecimentos aqui, tu vai ter desconto, tá? Simplesmente por ser minha cliente. Aí, para aí, vamos pensar. O cara me ofereceu a resolução do meu problema. Ele me apresentou como ele vai resolver meu problema. Ele me deu a primeira consulta com a nutricionista. E ele me apresenta um portfólio com 10 estabelecimentos em que eu ainda vou receber desconto só por ser cliente dele. Vocês acham mesmo que ela vai te comparar por preço? Óbvio que não. É óbvio
que não. Eu garanto com toda a certeza do mundo que vocês fogem da guerra de preços agregando valor ao serviço. Beleza? Então, erro 7, finalizado. Aí vamos para o erro 8, não ter um script de vendas. O que eu quero dizer com script de vendas? Cara, é um passo a passo da hora que vocês cumprimentam o cliente, a hora que vocês se despedem do cliente com os cheques assinados ou com o cartão de crédito já passado na maquininha. É muito mais um trabalho de organização mental. É um passo a passo onde eu sei alguns pontos específicos que eu preciso falar algumas coisas que vão nortear a nossa conversação. Então é onde eu faço algumas perguntas-chave, eu faço alguns questionamentos chaves para esse cliente. Para quê? Para que eu consiga mostrar para ele que ele realmente precisa me contratar, que eu sou o cara certo para resolver o problema dele. É um passo a passo do ponto A até o ponto B. Simples assim. Mas, olha só, se eu estou conversando com a pessoa, a gente às vezes muda o assunto. Aqui no Sul, por exemplo, a gente fala muito de Grenal, né? Grêmio e Inter. Daqui a pouco eu estou lá falando, apresentando meu serviço, aí o cara me pergunta do Grenal, eu falo sobre o jogo do Grêmio e aí eu perdi o fio da meada. Eu não sei mais onde eu estava, eu não sei mais se eu já fiz uma pergunta ou não fiz. Então, o script de vendas, ele é um passo a passo inteligente, né? De como vocês levam o processo de venda desde o oi até o tchau. Simples assim, muito fácil, muito tranquilo e ele não é nada engessado, tá? Isso é uma coisa importante que eu fale para vocês. O script de vendas, ele é um passo a passo, mas ele não é engessado. Por quê? Porque eu vou customizar o script na hora que eu estiver conversando com a pessoa. Então a pessoa chegou para mim, eu tenho ali 2 minutos no máximo para customizar todo o script aqui e já saber para que lado que eu vou levar a nossa conversação. Beleza? Erro número 9. Não oferecer o que o cliente está procurando. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, olha só, estou dizendo para vocês que se vocês não querem entrar na guerra de preço, vocês precisam sair dessa questão de vender o que todo mundo vende. Personal trainer vende hora-aula, por isso é comparado por preço. Pensa o seguinte, se eu tenho a mesma televisão em 2 lojas diferentes, tá? Na loja A, eles estão me cobrando R$ 4.000. Na loja B, eles me cobram R$ 5.500. Se é o mesmo produto, se é exatamente a mesma coisa, por que cargas d'água eu vou pagar R$ 1.500 a mais? Não tem lógica, é uma burrice. Então vocês não podem achar ruim que o cliente de vocês compra o mais barato se vocês oferecem exatamente a mesma coisa. Se o cliente acha caro, é porque ele não entendeu o valor do serviço de vocês, é porque vocês não apresentaram da forma correta o valor. Não ficou claro para ele que o serviço de vocês realmente vale o que vocês estão cobrando, por isso ele achou caro. Entende? Quer um exemplo? Eu estou trocando meu computador agora, tá? É a primeira vez na vida que eu vou comprar um MacBook. E o preço do MacBook em relação ao preço do computador que eu olhei é praticamente o dobro de preço. Mas eles são computadores. Só que um MacBook é um computador muito mais legal, é muito mais tem um status muito mais legal, ele tem uma funcionalidade muito mais legal, ele conecta com o meu celular, ele conecta com o Apple Watch, ele conecta com o meu iPad, ele facilita a minha vida, ele é uma ferramenta de trabalho mais inteligente. Entende que eu não posso comparar por preço, por mais que sejam 2 computadores bons? Ele me entrega muito mais valor. Então eu vou lá e pela primeira vez na vida eu vou comprar um MacBook. Por quê? Porque eu entendi que ele é caro, mas ele me entrega muita coisa sendo caro. Então, para mim, está claro isso. Então, a ideia é de que para de vender hora-aula e começa a vender resolução de problema. Por isso que é muito, muito importante que vocês consigam sentar com o cliente para entender a real necessidade dele. Pega a ideia aqui, olha só. Eu ia falar, pega a função tipo Hitchester, mas aí eu mudei. Pega a ideia, olha só. Quando eu sento com o cliente, tá? Se eu perguntar para ele assim, ó, tudo bom, Ana? Por que tu veio me procurar? Por que tu tá querendo contratar os meus serviços? Aí a Ana me responde assim, Guga, porque eu tô querendo emagrecer. Eu falo, beleza, eu sou especialista em emagrecimento. Tá, olha só. Emagrecer é a camada mais superficial da necessidade dela.
eu preciso entender mais por que esse emagrecer é tão importante para ela. Aí vamos supor que o problema da Ana seja que ela tem vergonha de tirar roupa na frente do marido dela, tá? Então a autoestima dela tá baixa, a vida de relacionamento dela tá ruim, porque ela tem vergonha de ficar pelada na frente do marido, então provavelmente a vida sexual dela também não tá legal. Aí como que eu vou perguntar isso para ela no meio de uma academia? Vocês acham mesmo que ela vai contar para mim isso na frente do povo passando e falar assim, Guga, eu tenho vergonha porque eu não consigo fazer sexo com meu marido, que eu tenho vergonha do meu corpo. Óbvio que ela não vai falar isso para vocês no meio de uma academia. Por isso que eu falei, tira a pessoa da academia, que é onde vocês conseguem colher as melhores informações para usar a favor de vocês na hora de negociar. Faz sentido isso para vocês? Então, assim, começa a vender solução de problema. Quando eu levo ela para uma cafeteria e lá eu estou muito à vontade para fazer várias perguntas, ela entende que a gente criou o rapport, então ela já conectou comigo. Eu vou lá, faço as perguntas certas, consigo colher as informações que são as informações que eu preciso para negociar. Eu vou lá, entendo a necessidade dela e apresento um programa em que em 6 meses eu vou resolver o problema dela. Faz sentido para vocês que a chance dela comprar é muito maior do que simplesmente se eu falar quanto custa a minha hora aula? Então, personal, começa a entender o seguinte, se vocês estão querendo se tornar personagens top, de sucesso, profissionais, mega valorizados, vocês têm que começar a agir de igual maneira, beleza? Não adianta vocês quererem ser super valorizados quando vocês fazem a mesma coisa que o cara que cobra R$20 faz. E outra coisa que não tem nada a ver com o tópico, mas eu preciso falar porque é uma coisa que me irrita pra caramba. Para com aquele mimimi de que, tem os personagens que prostituem a nossa carreira, prostituem a nossa profissão, porque eles cobram R$20 e aí eu não consigo subir o meu preço. Ó, ponto número 1. Cada um cobra o que acredita que é justo pelo seu serviço. Isso não é prostituição. Daqui a pouco o cara que cobra R$20, ele acredita que o valor dele realmente vale os R$20 e não 60 ou 70 como tu quer que ele cobre, tá? Então, assim, cada um vai lá e bota o preço no seu serviço. Ponto número 2, mais importante de tudo, o cliente que vai atrás do personal de R$20, ele nunca, anota isso aí, ele nunca vai pagar R$100 para vocês na sessão de treinamento. Ele não é o perfil de cliente que paga R$100. Então, vocês não estão dividindo, vocês não estão concorrência. Cara, quem vende por 20 atrai cliente que quer comprar por 20. Quem vende por 100 nunca vai atrair o cara do 20. Então, para com essa besteira de que fica se prostituindo. Isso é balela, isso é mimimi de quem não consegue vender o seu serviço, de não consegue apresentar o seu serviço e que não consegue convencer o cliente que o seu serviço vale o que tu está querendo cobrar. Talvez eu esteja sendo um pouco grosso, um pouco duro com vocês. O objetivo é esse. É esse. Acorda, vai lá e faz. Quer cobrar R$100? Faz o teu serviço valer os R$100. Se tu entrega a mesma coisa que o cara de 20, é muito difícil eu acreditar no que tu está falando. Beleza? Então, assim, para de vender hora aula. Começa a vender resolução de problema. Para resolver problema, vocês precisam ter muito bem definido nicho e a persona. Tá? Só conhecendo muito bem a persona de vocês é que vocês conseguem entender quais são as dores, quais são as necessidades dela e entregar resultado. O que eu quero dizer com isso? Que tá tudo bem se vocês estiverem no início de carreira, que vocês pedem todo mundo. Pega o cara que quer emagrecer, pega o cara que quer hipertrofiar, pega o cara que está recuperando lesão, pega o cara hipertenso, pega o diabético, pega tudo. Por quê? Porque vocês têm as contas de vocês para pagar e aí eu não sou ninguém para julgar o que vocês fazem ou não fazem. Até porque eu fiz isso, todo mundo que eu conheço fez isso. Tá? Só que isso não pode durar muitos anos, isso tem que ser um tempo, geralmente início de carreira, mas aí o ideal é que ao longo da carreira vocês comecem a se tornar especialistas em alguma coisa. Que é o que a gente sempre fala, ninguém nunca viu clínico geral rico, mas todo mundo conhece um especialista rico, conhece um cardiologista rico, conhece um ortopedista rico, conhece uma gineco rica. Por quê? Porque quanto mais especialista tu te torna em um tipo de público, em um tipo de atendimento, mais valorizado o teu serviço é. Então, se vocês ainda não entenderam qual é o nicho de vocês e qual é a persona de vocês, comecem a se preocupar com isso, porque isso é fundamental para que aumente a chance de vocês
entregarem o resultado que ele está querendo na hora de vender o serviço, tá bom? E último tópico agora, eu vou falar sobre o erro 10, que é não avaliar as suas métricas. O que eu quero dizer com isso? Geralmente nos cursos que eu vou dando aí pelo Brasil, eu pergunto o seguinte: quem aqui se considera um bom vendedor? Aí sempre tem uns 2, 3 que levantam a mão e eu falo, ó, show de bola. Aí eu vou lá e pergunto, qual é a tua taxa de conversão? Eles, oi? Taxa de quê? Eu falei, cara, taxa de conversão. Não sei, não tenho ideia. Cara, olha só, o que não é medido não pode ser avaliado. Então vocês não podem falar que vocês são bons vendedores se vocês não sabem realmente qual é a taxa de conversão de vocês. É a mesma coisa que eu falar para vocês que eu sou bonito porque a minha avó e a minha mulher acham que eu sou bonito. Entende? Não vale, não funciona dessa maneira. É muito diferente de eu falar para vocês, ô fulano, qual que é a tua taxa de conversão? E tu fala para mim, Guga, minha taxa de conversão é de 30%. Aí eu falo, tá, 30%? Então a cada 10 pessoas com quem tu conversa, tu fecha 3 clientes. É, exatamente. Cara, é uma taxa de conversão bem ruim. Por quê? Porque uma taxa de conversão boa é acima de 70%. A cada 10 clientes que vocês fecham, 7 tem que comprar o serviço de vocês. Vou dar um exemplo clássico. No mês de janeiro de 2019, que é um mês que todo o personal acha que é ruim, porque as pessoas estão de férias, eu conversei com 10 prospects, 10 pessoas interessadas no meu serviço, 10 pessoas compraram o meu serviço. Então, eu tive uma taxa de conversão em janeiro de 100%. Vocês param de perder dinheiro, vocês param de deixar dinheiro na mesa na hora de negociar. Então, eu tenho certeza absoluta que, se vocês conseguirem eliminar esses 10 erros, claro que vocês vão avaliar quantos desses 10 erros vocês estão cometendo, tá? Ah, estou cometendo 1, beleza, elimina. Estou cometendo 2, elimina. Estou cometendo 3, elimina. Estou cometendo 4, começou a se complicar no processo, tá? Agora, se tu estiver fazendo, em vez de 4, se tu estiver realizando desses 10 erros, de 5 para mais, cara, o teu processo de venda tá bem, bem complicado. Tu até pode fechar alguns clientes, mas eu tenho certeza que tu tá perdendo muito mais do que tá fechando. Então, pode acreditar em mim, pode confiar em mim, sim, elimine esses 10 erros que, eliminando esses 10 erros, vocês automaticamente já vão potencializar o aumento da taxa de conversão de vocês, tá? Pode confiar em mim, depois me chama lá no WhatsApp e me diz se eu não estou falando a verdade, beleza? Então, assim, entreguei agora aqui para vocês os 10 erros, estou mandando para vocês de presente também, tá? Um módulo do meu curso chamado Venda Mais, é o módulo 5 do curso, que fala sobre esses 10 erros, tá? E aí eu estou mandando de presente para vocês também esse módulo de forma gratuita, para que vocês assistam lá também, colham mais ideias, porque os textos são mais longos, os vídeos são os mais longos, eu acabo explicando um pouco mais aprofundado esse tema, né? Porque aqui eu não posso me alongar tanto. Então, espero que esses 10 erros, espero que esse conteúdo faça muito sentido para vocês, espero que esse conteúdo ajude vocês a alavancar a carreira de vocês de forma definitiva